E aí pessoal, tudo bem? João Mateus aqui de novo. Hoje a gente vai terminar a filosofia moderna, né? É o último autor da filosofia moderna que a gente vai trabalhar, que é o Kant, né? O Immanuel Kant, ou em português, né? Immanuel Kant, um filósofo que viveu entre os séculos 18 e 19, filósofo prussiano, né? É um dos filósofos mais importantes da filosofia moderna, é um dos revolucionários da filosofia moderna também, né? Principalmente na área da epistemologia e da ética. Uh, o Kant, eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com o Kant. Ele é um filósofo muito difícil de estudar, ele é muito complexo. Recomendo a leitura. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Para caso fuja alguma coisa eu estar preparado. Porque o Kant ele é um filósofo que exige um pouco de concentração, um pouco de cuidado para tratar as ideias dele, certo? Bom, Kant ele foi um filósofo revolucionário, como eu disse, né? Ele trabalha, as áreas em que ele mais trabalha são a epistemologia, né, a teoria do conhecimento, como o ser humano conhece, como o ser humano aprende, e a ética. Nós vamos ver provavelmente em outra aula, em outro vídeo, porque tem bastante coisa para trabalhar de Kant. Né? Então, na epistemologia, o Kant ele vai tentar resolver o problema entre o racionalismo e o empirismo, que a gente está vendo desde que começou a filosofia moderna, né? Que o Descartes lá lançou as bases do racionalismo, falou que as ideias existem ideias inatas, que o conhecimento empírico não é confiável, né? Aí depois veio o Locke, que falou pra gente que não, que o Descartes estava viajando, porque todo conhecimento vem através dos sentidos, que eu não preciso das ideias inatas, né? E aí, a gente teve os outros empiristas, a gente não trabalhou os outros racionalistas, né? O Leibniz a gente não trabalhou, o Spinoza a gente não trabalhou, mas a gente trabalhou alguns empiristas, né? O racionalismo tem uma literatura bem densa também, mas a gente foi mais nos empiristas porque eles trabalham bastante com a ideia do contratualismo, né? Com a ideia da... Eles estudam bastante a sociedade, isso é interessante pra gente aqui nesses pontos. O Kant ele vai tentar resolver esse problema, assim como o Hume, né, ele fica ali no meio termo, ali mais para o empirismo do que para o racionalismo. O Kant ele realmente é o meio termo, ele tenta estabelecer o meio termo, né? E alguns dizem que ele se saiu bem, outros dizem que não, né? Mas vamos analisar a forma como Kant tenta resolver essa treta entre os racionalistas e os empiristas, né? Uh, por isso, para tentar resolver essa questão, o Kant desenvolve um conceito que ele chama de teoria dos juízos, né? Teoria dos juízos. Então o que ele vai dizer? Ele vai dividir as ideias em juízos. Quando a gente fala de juízos, a gente está falando das ideias. E ele vai adicionar um termo novo, dois termos novos, que é a priori e a posteriori. Então, só para vocês se localizarem aqui. O que é uma ideia a priori e o que é uma ideia a posteriori? Uma ideia a priori, pensa na palavra priori, ok? Vem, não é o BBB lá, o ex-BBB, tá? Acho que é prior, né? O nome dele, alguma coisa assim, tá? É a priori. Priori vem, né? Parece que é a raiz da palavra prioridade, né? Algo que é primário, né? Então a ideia é de algo que vem primeiro, que vem antes. Então é uma ideia que vem antes da sensação, que vem antes da experiência. Ou seja, é uma ideia, eu não diria inata, mas é uma ideia que não depende da experiência, ok? É uma ideia que pode ser alcançada exclusivamente através da razão e não precisa da experiência para ser comprovada, para ser tida como verdadeira. Então é uma ideia que vem antes da sensação, uma ideia a priori, uma ideia primeira, ok? E uma ideia a posteriori, pensa na raiz da palavra, que é a raiz da palavra posterior, né? Algo que é posterior é algo que vem depois. Então uma ideia a posteriori é uma ideia que vem depois da experiência. É uma ideia que depende da experiência para ser comprovada como verdade. Eu preciso da experiência sensível para comprovar essa ideia como verdadeira, ok? Então é isso, ideia a priori vem antes da experiência, ideia a posteriori vem depois da experiência. Ela surge a partir da experiência, enquanto a ideia a priori ela não precisa da experiência, tá bom? Então o Kant vai começar a dividir os juízos, né, as ideias. Ele vai chamar, primeiro ele vai elencar o juízo analítico, que é um conhecimento a priori, ou seja, ele vem antes das sensações, ele não depende das sensações. No caso do juízo analítico, o predicado está contido no sujeito, certo? O que significa isso? Vamos analisar direitinho. Ó. Vamos analisar um dos exemplos que a apostila traz. O exemplo de juízo analítico que a apostila trouxe é:
todo triângulo tem 3 lados. Ok? Quem que é o sujeito nessa frase? Triângulo, né? Todo triângulo. Qual que é o predicado dessa frase? É 3 lados, certo? Se eu retirar o predicado, se eu retirar a ideia de ter 3 lados, eu vou estar falando de um triângulo? Eu vou estar falando de um triângulo que não tem 3 lados. Eu vou estar falando de uma forma geométrica. Eu posso estar falando de qualquer forma geométrica, né? Menos o triângulo, porque o triângulo, por definição, ele tem 3 lados, né? Então, se eu falo de um triângulo que não tem 3 lados, eu estou falando um absurdo. Estou falando uma ideia, né, absurda. Mas perceba, é isso que caracteriza um juízo analítico, certo? O predicado é aquilo que define o sujeito nesse caso. Se eu tirar o predicado, eu vou estar falando de um conceito absurdo, eu vou estar falando de uma ideia que não existe, né? Como um triângulo que não tenha 3 lados, certo? Se eu falar, por exemplo, uma figura geométrica que não tenha 3 lados, eu vou estar falando de qualquer outro, ou qualquer forma geométrica, menos o triângulo. Porque o que define o triângulo é ter 3 lados, certo? Então, nesse sentido, quando o predicado está contido no sujeito, quando a característica primordial do que está sendo descrita está contida no sujeito, eu tenho um juízo analítico. Vamos para outro exemplo? Tem um exemplo na apostila que é todas. Como é que é? Todas as. Como é que é? Todas as rosas vermelhas são rosas, né? Eu vou mudar um pouco esse exemplo para não confundir vocês. Vamos falar que todas as rosas vermelhas são flores, tá? Todas as rosas vermelhas são flores. Qual que é o sujeito dessa frase? Todas as rosas. Todas as rosas vermelhas, na verdade, né? Rosas vermelhas são o sujeito dessa frase. Qual que é o predicado? Flor, né? Ser uma flor. Todas as rosas vermelhas são flores, então ser uma flor é o predicado. Se eu tirar o predicado, eu vou estar falando de uma rosa vermelha que não é uma flor. Como que uma rosa vermelha não vai ser uma flor, né? O conceito de rosa vermelha envolve ser uma flor, certo? Se eu digo que uma rosa vermelha não é uma flor, eu não estou falando de uma rosa vermelha. Estou falando de qualquer outra coisa, estou falando de algo absurdo, certo? Mesmo que eu esteja falando de uma representação, de um desenho de uma rosa vermelha, né? Eu ainda assim não tirei essa ideia de uma rosa vermelha de um conceito de elefante, entendeu? O conceito de animal. Eu não vou tirar a ideia de uma rosa, a ideia de uma flor, a ideia de uma rosa, na verdade. Não vou tirar a ideia de uma rosa do conceito de animal. Eu vou tirar a ideia de rosa do conceito de flor. Portanto, o predicado flor está está contido no sujeito rosa. De forma que o sujeito rosa não existe sem ser uma flor. Isso é um juízo analítico. Né? O que eu quero dizer quando eu digo que ele não depende da experiência para eu chegar a essa conclusão? Eu não preciso averiguar todas as rosas do mundo, todas as rosas vermelhas do mundo, para chegar à conclusão de que uma rosa é uma flor. Ok? Se eu tenho o conceito de rosa, se eu tenho o conceito de flor, eu compreendo que uma rosa é uma flor. Então eu não preciso ficar averiguando, testando, fazendo observação de todas as rosas para verificar se uma rosa vermelha é realmente uma flor. Ok? Não preciso, é um conceito, é um juízo analítico, porque não depende da experiência, certo? Bom, aí nós temos o juízo sintético, né? O juízo sintético é um conhecimento a posteriori, ou seja, ele depende da experiência, depende da experiência sensível, né? Da experiência empírica. Mas no caso do juízo sintético, o predicado não está contido no sujeito. Né? O sujeito ele não depende do predicado, e o predicado, se o predicado não existe, o sujeito ele não é absurdo. Mas o predicado fala algo sobre o sujeito que diferencia ele de um sujeito comum, certo? Vamos pegar o exemplo que a gente tem ali na apostila. O copo é redondo, certo? Se eu tirar, o sujeito dessa frase é o copo, e o predicado é redondo, ser redondo, né? Se eu tirar o predicado, né, vamos supor se eu substituir o predicado. Se eu disser, o copo é quadrado, né? É possível, é logicamente plausível pensar em um copo quadrado? Né? Então o sujeito copo não depende do predicado redondo. Ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado, ele pode ser triangular, né? Posso substituir ele por um outro tipo de característica, como ser grande, ser pequeno, ser fino, ser grosso, ser transparente, ser fosco, sabe? Ser colorido, ser transparente,
Então, o predicado ele não está contido no sujeito, mas ele fala algo sobre o sujeito que diferencia ele de qualquer outro sujeito, né? E em que medida ele depende da experiência? Como que eu sei que um copo é redondo? Se eu tiver contato com ele, certo? Se eu pensar em um copo, eu não necessariamente preciso pensar em um copo redondo. Eu posso pensar em um copo quadrado, posso pensar em um copo com outro formato. Eu posso pensar em um copo que tem um formato de octógono, por exemplo, né? Um octógono. É possível, eu já vi copos com esse formato. Então, pensar em um copo não é necessariamente pensar em um copo redondo. Percebe? É diferente do juízo analítico, porque pensar em uma rosa é necessariamente pensar em uma flor. Pensar em um triângulo é necessariamente pensar em uma forma geométrica que tem três lados. Então, o juízo sintético, ele depende da experiência. Porque eu só sei que o copo é redondo se eu tiver a experiência de ver um copo redondo. Então, o copo é redondo é um juízo sintético. Por quê? Porque o predicado não está contido no sujeito, né? Redondo não torna o copo, né? Não é um predicado necessário do copo. E para eu saber que o copo é redondo, eu preciso apelar para a experiência, eu preciso ver, preciso sentir. Ok? Para finalizar, a gente vai falar um pouco do juízo sintético a priori. Perceba, é uma mistura do juízo analítico, que é a priori, né, e do juízo sintético. É um sintético a priori. O juízo sintético ele conserva a característica de ser a priori, né, ou seja, ele é universal, ele pode ser acessado pela mente, pela razão, por um puro esforço racional, mas ele pode ser melhor compreendido através dos sentidos, através da experiência, através, né, dos meus sentidos, né? O exemplo que está trazendo ali é: todo acontecimento tem uma causa. Eu posso, através da minha razão, chegar à conclusão de que todo acontecimento é uma causa, uma relação de causa e efeito. Eu posso pensar, não, toda causa tem um efeito, né? Não, perdão, todo efeito tem uma causa, tudo que acontece tem um motivo para acontecer, eu só preciso descobrir. Eu posso, através do meu raciocínio, chegar a essa conclusão, mas isso é mais fácil se eu fizer isso através da experiência. Né? Se eu visualizar os efeitos e as causas no mundo, né? na realidade ao meu redor. Mas não é ilógico ou impossível que isso seja compreendido única e exclusivamente através da razão, certo? É um conceito universal, é perfeitamente acessível por qualquer mente racional. Inclusive a razão tem um papel muito importante na filosofia do Kant, né, nesses conceitos epistemológicos, mas também no conceito moral de Kant, né, na filosofia moral de Kant. E é justamente isso que a gente vai ver na próxima aula, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Como eu disse, Kant é um filósofo difícil. Existem termos muito complexos e que dificultam um pouco a compreensão. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem onde me procurar, né? Podem me enviar um e-mail, joão.mateus